Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 1988. Nós chegamos ao artigo 34, inciso 4º, 6º e 7º. Lembrando que na aula passada nós já mencionamos o inciso 1º, 2º, 3º e 5º, porque nós optamos em comentar o artigo 34 de acordo com a doutrina constitucional, para melhor entendimento, inclusive nas suas provas, no seu concurso, na sua faculdade. Vamos à leitura do artigo 34. Artigo 34. A União não intervirá nos Estados, nem no Distrito Federal, exceto para... Nós vimos na aula passada que a regra é a não intervenção. Entretanto, o texto constitucional vai trazer algumas exceções, como no caso do inciso 4º, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. No inciso 6º, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Inciso 7º, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. A linha A, forma republicana, sistema representativo e regime democrático. A linha B, direito da pessoa humana. A linha C, autonomia municipal. A linha D, prestação de contas da administração pública, direta e indireta. A linha E, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Muito importante, inciso da Constituição. A matéria é um pouco densa, mas vamos por parte. Assista o primeiro vídeo, assista o segundo, assista o terceiro, e eu tenho certeza que no final tudo vai fazer sentido para você. Recapitulando o que nós passamos até agora, preste atenção como os princípios estão ligados. Nós vimos que a República Federativa do Brasil, ela detém a soberania, e esta República Federativa do Brasil, ela está organizada pelos seus entes federados, a União, Estados, DF e municípios, que não possuem soberania, mas possuem autonomia. Nós vimos, e eu sempre repito, que território não é ente federado. Se você é inscrito do canal, certamente você não vai errar essa questão na sua prova, porque eu repito o tempo todo. Mas vamos ao que interessa. A autonomia ela é retirada do ente federativo nos casos em que a Constituição traz a possibilidade de intervenção, tá? Nós vimos que essa intervenção, ela pode ser uma intervenção federal e ela pode ser uma intervenção estadual. Intervenção federal, a União intervindo nos estados e no município localizado no território federal, como nós vimos na aula passada, tá? E também o DF, é claro. Bom, e a intervenção estadual, os estados intervindo em seus municípios. Será o tema da próxima aula, inclusive. Nós vimos ainda que a intervenção federal ela pode ser espontânea ou pode ser provocada. A intervenção espontânea ela foi ensinada na aula do artigo 34, inciso 1º, 2º, 3º e 5º. Por que espontânea? Porque o chefe do executivo é uma discricionalidade dele fazer ou não fazer. Mas também há a intervenção federal provocada. E a provocada está nos incisos que nós vamos aprender hoje. Quais incisos? Os que nós lemos. Ora, o rol taxativo. O primeiro deles é garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes. Quais são os poderes, professor? A essa altura, eu espero que você saiba a resposta. E me diga pela ordem. Legislativo, executivo, judiciário. É assim que o estudante de direito constitucional menciona os poderes, tá? Legislativo, executivo e judiciário, sempre nessa ordem. E você vai entender o porquê que a ordem é tão importante em termos constitucionais. Nas unidades da federação. Bom, no inciso 6º, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial.
Preste atenção, o inciso está dividido em duas partes. Prover a execução de lei federal, vírgula, ordem ou decisão judicial, tá? Segura um pouco que a gente já vai entender mais a fundo essa questão. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Coloca aí no seu material, princípios sensíveis, tá? Quando falar nos princípios do artigo 34, inciso 7º, você vai lembrar de princípios constitucionais sensíveis. Quais são eles? A forma republicana, sistema representativo e regime democrático. A linha B, direitos da pessoa humana. Preste atenção. Em uma prova objetiva, virá para você uma questão dizendo dignidade da pessoa humana. E como há no texto constitucional diversos trechos em que é mencionada a dignidade da pessoa humana, a tendência é você passar despercebido por essa situação. A dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional, está lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, muito importante, é o superprincípio, mas os direitos da pessoa humana é algo muito mais abrangente. Sublinha, então, direitos da pessoa humana para você não errar. A linha C, autonomia municipal. Nós sabemos que a Constituição de 88 foi quem mais garantiu para este ente federativo a sua autonomia. E esta linha é mais uma prova disso. Quando falamos em autonomia, você lembra da palavra galo. Autogoverno, autoadministração, autolegislação, autoorganização. Galo, anota aí galo no teu material para você não esquecer. É mais um mnemônico, tá? Eu já mencionei outras dicas em aulas passadas. É só para diferenciar um pouco e você fazer mais uma remissão. Na linha D, prestação de contas da administração pública direta e indireta. Ora, muito importante essa linha, afinal de contas, a prestação de contas da administração é algo imprescindível, não é verdade? Seja ela da administração direta, bem como da administração indireta. E a linha E, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Nesta parte aqui, você grifa a primeira parte do texto, grifa a palavra ensino e grifa a palavra saúde, tá? Ele é restritivo a estas situações, tá bom? Anote para na hora da sua prova você não errar, principalmente as provas objetivas. As provas discursivas ou as provas de nível superior exigem um pouco mais de conhecimento, conhecimento este que você vai apreendendo a cada dia mais enquanto estuda a Constituição Federal. Bom, estas então são as hipóteses de intervenção provocada. E por que intervenção provocada? Voltando ao nosso quadro. Porque não é um ato espontâneo do chefe do executivo, é um ato que depende de provocação, tá? Vamos limpar o quadro aqui para ficar mais fácil de visualizar e vamos adentrar um pouco mais no tema. Muito bem, a intervenção federal provocada, ela é subdividida pela doutrina em provocada por solicitação. O que é uma solicitação? Ora, o chefe do executivo espontaneamente não pode fazer, não é verdade? Então vem alguém e solicita. Solicitação nada mais é que um pedido. Quando o chefe do executivo recebe um pedido, uma solicitação, ele tem a discricionalidade de fazer ou não fazer, não é verdade? Então, a doutrina chama esta intervenção federal de provocada por solicitação exatamente por isso. Ela está nos artigos 34, inciso 4, combinado com o 36, inciso 1, primeira parte. Isso mesmo que você vai anotar. Devagarzinho, vamos ponto a ponto. O artigo 34, inciso 4, ele fala o quê? Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Você aprendeu que quando nós falamos em poderes, falamos em legislativo, executivo e judiciário, não é verdade? Então, a Constituição aqui trouxe qualquer dos poderes.
Mas lendo apenas o inciso 34, inciso 4º, você não chega à conclusão completa. Então, nós fazemos a leitura do artigo 36, inciso 1, primeira parte. É o que está grifado para você, que diz o seguinte: a decretação da intervenção dependerá, inciso 1º, no caso do artigo 34, inciso 4º, é o que nós vimos, ou seja, no caso, para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação, de solicitação do poder legislativo ou do poder executivo, coacto ou impedido. Isso quer dizer que o poder legislativo ou o poder executivo que está sendo coagido ou impedido de exercer, de realizar o seu livre exercício, ele pode solicitar a intervenção federal. Entendido isso? Voltando ao nosso quadro, é uma intervenção federal provocada por solicitação. Solicitação a quem? Ao chefe do executivo. Sendo que, nesta primeira parte, nós só vimos o poder legislativo e o executivo, tá? Não está abarcada nessa primeira parte o poder judiciário, mas nós já vamos falar sobre ele. Então, por solicitação, o legislativo de qualquer estado da federação, o executivo, por exemplo, podem solicitar intervenção federal para garantir o livre exercício do seu poder garantido na Constituição, de modo que o chefe do executivo, por se tratar de um pedido, de uma solicitação, pode ou não decretar a intervenção. Na aula passada nós vimos um pouco do procedimento. Nas próximas aulas nós vamos entender esse procedimento por completo. Por ora, eu preciso que você aprenda a diferenciar as espécies de intervenção, para depois adentrarmos numa sistemática um pouco mais aprofundada. Muito bem, esta é a intervenção provocada por solicitação, em que, visando garantir o livre exercício do legislativo ou do executivo, solicita ao chefe do executivo, então, a decretação da intervenção, que pode ou não ser deferida pelo mesmo, tá? Bom, nós também temos a intervenção federal provocada por requisição. Requisição não é um pedido, requisição é uma ordem, um comando. E quando nós falamos da intervenção provocada por solicitação, qual é o poder que ficou faltando? O poder judiciário. O poder judiciário, então, ele não vai solicitar, ele vai requisitar. E isto é muito diferente, porque está dentro da esfera da sua função típica. Muito bem. Então, essa requisição ela tem base no artigo 34, inciso 4º, combinado com o 36, inciso 1º, segunda parte. Vamos à leitura dos incisos para a gente entender melhor. Inciso 4º, nós vamos ver, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes. Garantir o livre exercício. Para, então, garantir o livre exercício do poder judiciário, lá no inciso 36, inciso 1º e segunda parte, nós vemos que, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o poder judiciário. Contra o poder judiciário não é uma solicitação, é uma requisição. Está bem explícito aqui no inciso 1º, não é difícil. Coloque no seu esquema, então. E na prática, como é feito isso? É feito através de uma requisição ao Supremo Tribunal Federal. Bom, um outro ponto que você vai anotar nesse quadro é o artigo 34, inciso 6º, segunda parte. E você vai combinar ele com o artigo 36, inciso 2º. Vamos à leitura para facilitar o entendimento. No artigo 34, inciso 6º, segunda parte, nós vamos ver ordem ou decisão judicial. Será caso também de intervenção. Nós vamos ler artigo 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Prover a execução de ordem ou decisão judicial, apenas a segunda parte. Então, quando é o caso de prover a ordem e decisão judicial, você deve combinar com o artigo 36, inciso 2º, que diz:
no caso de desobediência da ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, se a ordem ou decisão for de competência do TSE, o TSE requisita. Se for de competência do STJ, o STJ requisita. Se for de competência do STF, o STF requisita. Existem mais detalhes, mas é o que eu quero que você grave neste momento, tá? Bom, quando acontece isso, o chefe do executivo, ele deve decretar a intervenção. Ele não tem a discricionariedade para decidir se decreta ou não. Ele está obrigado a decretar a intervenção sob pena de crime de responsabilidade. Ok? Continuando, a intervenção provocada por requisição, ela também pode ser através de provimento de representação. Esse provimento de representação, ele só tem um único legitimado ativo, que é o Procurador-Geral da República. Ele é o único legitimado para fazer este requerimento, requerimento de representação interventiva. É a chamada ADI interventiva federal, tá? Ela tem previsão legal no artigo 34, inciso 6º, primeira parte, combinado com o artigo 36, inciso 3, segunda parte. Lá vamos nós de novo. Artigo 34, inciso 6º, primeira parte. A União não intervirá nos Estados nem no DF, exceto para prover a execução de lei federal. Quando é o caso em que há necessidade de prover a execução de lei federal, nós precisamos fazer a leitura do artigo 36, inciso 3, última parte, em que a decretação da intervenção dependerá de provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, 7, e no caso de recusa à execução de lei federal. Falou de lei federal, lembre-se, nós estamos falando de lei federal, execução de lei federal, recusa à execução de lei federal. É simples de se entender. Preste atenção, é necessário de um provimento pelo STF. E quem pode fazer a representação deste pedido? O Procurador-Geral da República. Ele é o único legitimado, tá? E grave essa informação, porque quando chegarmos à aula do artigo 103, você vai ver outros legitimados para outras espécies de ADIs, de ação diretas, de constitucionalidade, inconstitucionalidade, de inconstitucionalidade por omissão, enfim. Por hora, o que eu quero que você grave são estas informações. Mas não só é este o caso para a ADI interventiva. Também há outra previsão legal, que é o artigo 34, inciso 7º, como até lemos, combinado com o artigo 36, inciso 3º, primeira parte. Vamos fazer a leitura. A União não intervirá nos Estados nem no DF, exceto para, inciso 7º, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais, os princípios sensíveis: forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta, a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais compreendidos a provenientes de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Fazendo a leitura do artigo 36, a decretação da intervenção dependerá de provimento pelo STF de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7. Falou de princípios constitucionais sensíveis, depende de representação interventiva federal. E nós vamos ver o procedimento mais à frente. Voltando ao nosso quadro, para finalizarmos então, a intervenção federal provocada por requisição que depende de provimento de representação, ela possui um único legitimado, que é o Procurador-Geral da República, nas hipóteses do artigo 34, inciso 6º, primeira parte, ou 34, inciso 7º,
combinado com o artigo 36, inciso 3º, ela é levada ao STF. O STF que detém a competência originária. Mas aonde está isso, professor? Nós acabamos de ler, artigo 36, inciso 3º. O STF, então, depois de um procedimento que nós vamos ver na aula do artigo 36, ele encaminha a requisição para o chefe do Executivo, e o chefe do Executivo ele deve decretar a intervenção federal. É a chamada fase 3 da intervenção federal, tá? Lembrando que no artigo 84, inciso 10, nós vimos que é competência do presidente da República este ato. Muito bem, ficou bem didático o quadro, para na próxima aula, então, nós esmiuçarmos um pouco mais essa temática. É um tema denso, como eu disse, mas não é impossível de se compreender. Nós vamos ponto a ponto e vamos chegar no nosso objetivo. Vou voltar o outro quadro, caso você não tenha copiado ainda. Na próxima aula, então, artigo 35, intervenção em municípios. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.